no confronto, na hora do vamos ver, tem que não só respeitar o Vasco, como normalmente aprender a apanhar do Vasco, como eles aprenderam com o Eurico. Bom, que ele é o maior dirigente da história do Vasco, não tem nenhuma dúvida. Acredito que qualquer um que tenha bom senso e conheça a história do Vasco sabe disso. E o Vasco teve um homem como Ciro Aranha, né, que foi um excepcional dirigente. O Vasco teve lá atrás, numa atitude absolutamente corajosa, o Prestes, teve a família Campos, etc. Mas o Eurico não tem nenhuma dúvida, né? O que o Eurico fez no Vasco é inacreditável. É o que eu digo, o Eurico é insubstituível. Nós podemos dizer, precisava de alguém, como você citou, com uma característica. Tudo bem, precisa sim. O Vasco precisa disso. O Vasco precisa ter enfrentamento. O Vasco não pode ser um clube que aceite o status quo operante da maneira como ele se porta, porque ele se porta a favor do queridinho, não se porta a favor do Vasco. Então nós temos que ter, de fato, um enfrentamento. No dia que entenderem que o tamanho do Vasco é maior que o tamanho do Flamengo, aí como precisa ter enfrentamento. Enquanto não entenderem, tem que ter enfrentamento. Então eu não tenho a menor dúvida que o Vasco é maior que o Flamengo. Nenhuma dúvida. Institucionalmente é maior que o Flamengo. Agora, o que fazem é exatamente o contrário. Mas que tem mais torcida, tem mais isso. Primeiro tem que ter estádio, que não tem. E segundo, tem que ter a história, tem que construir a história que o Vasco construiu. A história do Flamengo é uma história racista na origem, décadas de racismo. Perguntem, o Jorge Medeiros, por exemplo, é um dos historiadores que fala, pergunta qual era a posição inicial do Flamengo, da bancada rubro-negra em relação a nazismo no final dos anos 30 para início dos anos 40. Tudo isso tem que ser pensado, quer dizer, como é que era falado, não do Flamengo, mas de pessoas vinculadas ao Flamengo. Então o Flamengo tem uma coisa, como estou falando, daqui a pouco eu estou dizendo que o Flamengo é ligado ao nazismo, não é isso. Estou dizendo com relação a pessoas, figuras que tinham lá alguma ligação. Isso, inclusive, que é dito pelo Jorge Medeiros, que fala sobre um filme produzido naquele período, ali no final dos anos 30, início dos anos 40, de gente vinculada à parte de imprensa, ligada ao contexto, né, de imprensa brasileira naquele período. Estou falando do Clube de Regatas do Flamengo. Mas importante, então, entender que o Flamengo tem todo um trajeto de ser trazido no colo ao longo da sua história. E o Vasco, inúmeras dificuldades. E o Vasco conseguir protagonizar como protagonizou ao longo do tempo, com todas as dificuldades, mostra a grandeza do Vasco. Então, quando você tem uma figura como o Eurico Miranda, que você chega ao final da trajetória dele, você bate chapa com o Flamengo, o Vasco ganha mais do que o Flamengo, já diz tudo. São 25 anos e meio entre ele ser vice-presidente de futebol e ser presidente do clube. Nas duas condições, o Vasco tem mais vitórias que o Flamengo. E o Flamengo, nesse período, ainda correu de campo 2 vezes. Em 97 e 98, correu de campo para não jogar contra o Vasco. Então, as maiores humilhações o Flamengo sofreu. Apanhou 2 vezes de mão aberta, em 2000 e 2001. Então, de fato, o Eurico ele teve essa importância e as pessoas têm que entender que os dirigentes devem buscar esse caminho. Você não vai ganhar sempre, mas você vai ser respeitado a ponto de saber o seguinte, olha, no confronto, na hora do vamos ver, tem que não só respeitar o Vasco, como normalmente aprender a apanhar do Vasco, como eles aprenderam com o Eurico.